Boa noite, queridos. Quero agradecer ao pastor Danilo. De fato, estar aqui é um privilégio do Senhor. Deus conhecido é um privilégio do Senhor, tem dado. E dizer que, assim, já é uma grande responsabilidade, como eu disse a ele, a pregação da palavra. Agora, me classificando como um ávido conhecedor da teologia reformada, aí é que fica mesmo, porque temos crescido na graça do conhecimento da palavra do Senhor. E de fato tentamos buscar com humildade conhecer e pregar, para que de fato a palavra venha a ser conhecida e o pregador venha a ser desconhecido, mas a palavra venha a ser conhecida. Não sei se vocês entenderam, né? Que não veja a imagem do pregador, mas veja a palavra, de maneira que Cristo seja glorificado. Se você prestou bastante atenção na liturgia até agora, a pregação faz parte da liturgia, mas tudo que já veio é palavra de Deus sendo falada até agora, pelas leituras, pelos cânticos, pela oração. E nesse momento eu peço, de fato, que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, de maneira de fato que ela venha a abrir nosso entendimento, exortar-nos, também confortar-nos e nos levar a uma realidade de vida, não passada, mas agora atual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Tito. Eu gostaria de usar essa carta que Paulo escreve a Tito, para que possamos, nessa noite, falar sobre esta sola gratia. Como já foi bem falado pelo pastor, tivemos o pastor Isaías, né, no penúltimo domingo, falando somente da sola escritura. O pastor Danilo, que na semana passada falou sobre sola Cristo, solos Cristos, e pediu que eu pudesse trazer hoje essa palavra acerca da sola gratia, dentro de fato do contexto da reforma protestante. E a expectativa minha é que a gente consiga perceber, de certa forma, a cosmovisão bíblica de Lutero, quando inserido, não propositalmente como sola Christi, sola graça, as 5 solas, mas as teses que ele apresenta contra a igreja, nós possamos perceber ali isso que os reformadores depois trouxeram como os 5 solas da reforma protestante, que de fato hoje, nas igrejas em todo o mundo hoje tem se falado, mas infelizmente em muitas ainda não tem chegado ainda o que nós de fato conhecemos como doutrinas da graça ou como as doutrinas de fato dos reformadores, né? Temos muita festa num aproveitamento de uma data específica para fazermos novos eventos em igrejas que chamem a atenção de outros para encher a igreja. Nossa expectativa de fato é ver o que a palavra do Senhor tem para nós quanto a esses cinco solas, né? Acompanhe comigo, nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo de número... Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. A carta que Paulo escreve a Tito, ela é bem semelhante à carta que Paulo escreveu a Timóteo, e em si mente me fiz confusão, mas nós vamos ler Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3. Lembra-lhes que
se sujeitem ao que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente, para que os têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nessa noite, dia do Senhor, santa convocação, reunidos em culto, em serviço de culto ao Senhor, após hinos espirituais, leitura da palavra do Senhor, orações, acabamos de fazer essa leitura para ouvir, ó Deus, a pregação da Tua palavra. E peço de fato que aquilo que o Senhor tem ensinado me ajude a me trazer, e que o Teu Santo Espírito de fato abra nosso entendimento, todos nós, para que possamos crer e compreender e glorificar ao Senhor. Também reconhecer, ó Deus, nossa vida diante de todas as verdades, para que possamos de fato glorificar a Ti a cada dia. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, a Tito é uma carta bem semelhante à que Paulo escreve a Timóteo. Uma carta em que ele vai fazer algumas recomendações. Paulo ele começa escrevendo a carta a Tito fazendo uma apresentação que aparentemente parecia ser comum das demais cartas de Paulo. Mas o interessante é que a forma que ele faz aqui com Tito leva-nos a fazer uma pergunta. Tito, será que não conhecia a Paulo? Porque a apresentação de Paulo, quando ele diz aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai trazer algumas características específicas de si mesmo, o apóstolo Paulo. E às vezes a gente pergunta, sim, mas é uma apresentação a Tito, por uma carta pessoal de Paulo a Tito? E primeiro nós temos que nos lembrar que o apóstolo Paulo conhecia Tito, eles viajaram junto. Em 2 Coríntios capítulo 8, nós temos um relato que Tito esteve com Paulo. Porém, o que nós temos que nos lembrar é que a maior parte das vezes Paulo apresentava em suas cartas alguns cabeçalhos trazendo de si aquilo que de fato o colocava como autoridade necessária. Por quê? Porque grande era o número daqueles que se levantavam contra o ministério de Paulo. Um exemplo disso, se você vê na carta aos Gálatas, em que o apóstolo Paulo procura fazer uma defesa, apresentando a sua autoridade daquilo que foi anunciado e dizendo que o povo em Gálatas, se esses viessem a receber até mesmo de um anjo que descesse do céu, um evangelho diferente do que Paulo pregou, fosse anátema. Ciente disso, e ciente também de que, inspirado por Deus, Paulo escreve isso, que para nós hoje de fato é a palavra de Deus, ele também tinha ciência de que essa carta poderia vir a ser lida na igreja. Por isso ele apresenta tanto a sua plena autoria quanto a sua plena autoridade ao que ele está falando.
Logo após, então, no capítulo de número 1, ainda versos 5 em diante, ele vai dar algumas primeiras instruções a Tito, acerca da organização da igreja. Porque veja comigo aí, no versículo de número 5, ele vai dizer: por esta causa, ele está falando a Tito, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Que questões são essas que ele coloca? A organização dos oficiais da igreja, o presbitério, os presbíteros, aqueles que seriam levantados para quê? Veja lá então no versículo 9, para que esses presbíteros, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E a esses, que ele levanta aqui, homens tementes a Deus, maridos de uma só mulher, todas essas orientações, e ele dá essas orientações e os coloca nessa condição de serem esses homens que exortem e que conseguem de fato convencer, contradizendo aquilo que estava sendo levantado na igreja. Era justamente por quê? Porque aqui também em Creta havia aqueles que se levantaram e de casa em casa estavam pregando um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que ele vai começar então a falar a partir do versículo 10 até o versículo de número 16. Acerca daqueles que estavam se levantando, o versículo 11 deixa bem claro: pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem. E dentre desses ensinos, nós encontramos aí fábulas, versículo 14, fábulas judaicas, nem mandamentos de homens. Lembremos que o contexto que Paulo escreve até mesmo aos Gálatas, acerca da circuncisão, e aqui ele também apresenta os da circuncisão, é justamente porque havia aqueles que estavam dizendo: olha, o evangelho foi pregado, glória a Deus, Jesus salva, glória a Deus, porém, é necessário que você seja circuncidado, é necessário que você guarde o sábado, é necessário que você faça todas as dietas da lei. Essa era a imposição desses que estavam se levantando, além daqueles que ainda, em meio a ensinos gnósticos, a filosofias dentro da cultura romana, aquilo que veio dos gregos, de certa forma levava os homens a pensar, e esse pensamento humano, mandamentos humanos, serem inseridos dentro da igreja. Paulo então orienta a Tito a levantar homens na igreja que viessem então a crescer no conhecimento para confrontar esses daqui e não para expulsá-los. Ele vai deixar isso muito claro quando ele diz aqui versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. E ele vai dizer ainda: ele vai falar aqui, deixa eu pegar aqui no meu... versículo de número... ele vai dizer aqui, para que esses homens venham ser exortados, para que tenham, para que eles venham a conhecer e sejam então edificados, sábios na fé. Versículo 13, tal testemunho é exato, porquanto repreenda-os severamente, para que sejam sábios na fé. A instrução de Paulo aqui é justamente para que esses homens venham ser sábios na fé. Que homens esses? Aqueles que estavam de casa em casa a ensinar falsas doutrinas ao povo, à igreja. E aí então, no capítulo 2, Paulo vai dar instruções a Tito acerca dos demais pessoas da igreja. Ele vai começar a falar dos homens idosos, como deve ser o procedimento dos homens idosos, vai falar das mulheres idosas, vai falar também que essas devem ensinar as mulheres solteiras acerca do casamento, aquelas recém-casadas, vai falar isso a partir do versículo de número 4, do capítulo 2. Vai também falar no versículo 6 acerca dos moços,
Entre esses moços, ele inclui também o próprio Tito, para que esses então venham a crescer no padrão do conhecimento de Deus e na toda boa obra. E depois vai falar sobre servos, acerca dos servos serem obedientes aos seus senhores. E aí então nós entramos nesse que é o texto que nós lemos, essas instruções acerca do que Paulo fala a Tito quanto à graça de Deus. E especificamente, nós nessa noite falamos sobre sola gratia, ou seja, somente a graça. Essa somente a graça, ela está diretamente relacionada com as práticas da Igreja Católica Romana, porque saiba que hoje nós de fato somos católicos, porém não romanos. Essa é uma característica e uma palavra que tem sido novamente tomada posse ou guardada pela Igreja Reformada. A Igreja Reformada é uma igreja católica, porém não romana. Isso tem que ficar muito bem claro para todos. E dentro então dessa expectativa do sola gratia, nós vemos que dentro da igreja romana, nós encontrávamos diversas formas para que o homem pudesse ser aceito por Deus e alcançar a graça de Deus. Entre elas, os próprios açoites. Entre eles, as próprias indulgências. Entre elas, as próprias peregrinações. Aquelas que eram feitas continuamente, votos, que levavam o homem, de certa forma, a, nas suas atitudes, receber então a graça do Senhor. E então, o que nós temos inserido dentro do contexto de Lutero é justamente que não existe mérito nenhum nas indulgências, não existe mérito nenhum nas romarias, na busca pelos santos, na mariolatria, na peregrinação. O que nós recebemos é somente pela graça. Porém, para que nós possamos entender isto hoje, de fato, a graça de Deus, nós temos que antes entender pecado e condição de miséria. Que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite, e todos que aqui estão, dentro do texto que nós lemos. Paulo vai falar a Tito, no capítulo 2, versículo de número 12, a seguinte expressão: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ele vai trazer expressões semelhantes ainda no capítulo de número 3, verso 3, que ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e invejas, odioso e odiando-nos uns aos outros. O primeiro ponto que eu queria mostrar nessa noite, para a gente poder compreender a questão de somente graça, é justamente a nossa condição de pecado e miséria. Porque é isso que o apóstolo Paulo vai falar justamente nesse texto. Aquilo que nós conhecemos sobre depravação total, dentro do que chamamos de doutrinas da graça, tulipe, a depravação total, ou total depravação. É interessante, eu gostaria que você lesse comigo lá no Salmo 14, versículo de número 1 e 3. Salmo 14, versículo 1 a 3. Ele diz assim: Salmo 14, verso de 1 ao 3 diz um insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem,
não há nenhum sequer. Perdão. Observe que a primeira questão que o texto diz é: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o que eu gostaria de mostrar para você é que não precisa você falar Deus não existe para você ser insensato. Basta você ter no coração. E a grande questão é que dizer não a Deus não é simplesmente pensar Deus não existe. Mas é aquele momentozinho onde que você diz de repente: olha, onde é que está Deus diante de tanta situação nessa vida? Onde é que está Deus diante das minhas lutas e dificuldades? Ou naquele momento do dia a dia em que simplesmente o homem vive para si e esquece que existe Deus. Logo, ele já está dizendo nas suas atitudes não a Deus. Isto também é algo que crentes vivem nos dias de hoje. A questão de simplesmente estarmos num dia do Senhor reunidos, mas durante a semana negócios serem feitos e aquela coisa do eu consigo, eu posso, eu faço, aí na noite, ó Deus, obrigado por esse dia. O dia inteiro não houve Deus, mas apenas à noite, naquele momentozinho, obrigado Senhor por esse dia. Isso é um insensato no seu coração. E o interessante é que o texto diz que são todos. Todos. O Senhor olha do céu e não tem ninguém. Todos. Não há distinção. Isso é para todos. A Bíblia deixa bem claro que não há na intenção e no coração do homem disposição para agradar ao Senhor. Todos. Todos. O Senhor olha do céu, vê e não encontra ninguém. Porém, talvez você pense, como alguns dizem, esse texto, esse salmo, o salmista está escrevendo e está apresentando isso aos homens e não a si mesmo. Este salmo, o salmista que está escrevendo, está olhando à sua volta e está dizendo: Deus está olhando para os filhos dos homens, não para os meus filhos, os filhos dos homens, não para o povo de Israel, os filhos dos homens. E ele olha assim e não encontra ninguém que ame a Deus. Porém, agora veja comigo em Romanos capítulo 3, que o apóstolo Paulo ele vai usar justamente esse mesmo texto de salmo, esse mesmo salmo, assim como outros salmos, para justamente falar sobre o mesmo assunto. Paulo em Romanos capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9 em diante, até o 18, ele usa a mesma expressão. E aí nos primeiros versos, número 10, ele vai dizer assim, na parte B: não há justo nenhum sequer, trazendo justamente o Salmo 14 e outros, que esse texto vai trazer justamente sobre isso, para apresentar o quê? Qual é a tese, digamos assim, que Paulo está defendendo aqui? Aí nós vamos ver nos versos anteriores, no capítulos anteriores: nem judeu e nem grego. Ou seja, ninguém, nem mesmo aqueles que estavam ali guardando a lei, aqueles que estavam ali servindo nas sinagogas, aqueles que estavam ali dizendo somos filhos de Abraão, aqueles que foram circuncidados, até mesmo esses estavam o quê? Debaixo desse mal. Por quê? Porque eram de fato todos, ninguém eis que busque a Deus, não há nenhum sequer. Tanto que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele nos primeiros capítulos, justamente ele vai trazer pecados e pecados, sequências de pecados, entre eles pecados que estão relacionados com a questão dos próprios judeus no contexto romano, pecados relacionados com os judeus no questão religiosidade, pecados relacionados com eles no questão de moralidade. Trazendo como aquela questão do tipo: nós somos circuncidados, nós somos judeus, nós somos descendentes sanguíneos de Abraão. Aquilo que talvez a gente pense nos dias de hoje: nós somos reformados, nós somos da igreja presbiteriana, nós somos da igreja reformada do Brasil, ou nós somos batizados, e o que Paulo está colocando assim, esse nós não vale de nada. Esse nós é simplesmente nada. Por quê? Porque todos pecaram. Ele vai deixar isso claro aí nos versículos de número 21 até o versículo número 24, que já foi lido hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Esta é a real condição no todo ser humano.
Não há distinção de pessoa. Não há quem possa vir a dizer: ah, eu sou bom o suficiente. Tanto é que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 6, parágrafo 2 e 3, vai dizer bem assim: por este pecado, eles, no caso aqui Adão e Eva, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Parágrafo 3º. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a posteridade que deles procede por gerações ordinárias. O que nós temos aqui é o seguinte: se nós temos um cristão criacionista, daquele que de fato o que Deus criou, Adão e Eva, e nós viemos de Adão e Eva, nós entendemos bem isso. Aí fora, muitos não vão entender por quê? Porque não vão aceitar, como cristão, criação, vai aceitar evolução. E aí, pensando por esse lado, talvez ele diga: não, mas se evoluiu, não foi um Adão. Talvez evoluiu vários Adão, que essa é a Igreja Católica, dentro do seu... dentro da sua defesa contra a questão da origem, né, das espécies, darwiniana, a Igreja Católica adotou a questão da evolução justamente dessa forma, como sendo evoluiu e em determinado momento não houve fruto, simplesmente o homem chegou a um estado de razão, e nessa razão ele olhou assim e fez algo que não era devido diante de Deus, e aí aquele homem pecou. Aí a questão é, foi só um homem? Se evoluiu, veio outro homem, talvez o outro homem tenha conhecido. Pensando assim, vem o semi-pelagianismo que diz: não, o homem nasce bom. O que estraga o homem é aquele que é ruim, que está do lado dele. É o pensamento de toda mãe, todo pai acerca dos seus filhos. Meu filho é perfeito. O que estraga o meu filho é o filho dos outros, né? É a tal história, filho dos presbíteros. Gente, isso é só uma brincadeira que muita gente ouve por aí, tá? Não estou falando do que é o filho do presbítero, aquele que tal e corre tudo. O que nós encontramos aqui de fato é: nós temos Adão e Eva como os nossos primeiros pais. Nós temos Adão como aquele que foi carne e se fez, e a ele foi dado espírito, né? Carne vivificada. E a nós foi imputada. Essa expressão é importante porque foi colocado sobre nós essa culpa, foi imputada a nós essa culpa. E nós carregamos então isso, por isso todos estão debaixo desta condenação. Se você quer buscar um pouco mais sobre isso, no Catecismo Maior, né, nós temos ali a partir das perguntas de número 20, na seção 6, vai relatar muito bem acerca dessa queda. E isso tudo eu quero dizer justamente o quê? A nossa condição de pecado e miséria. O que é que nós ainda vamos imaginar que possamos fazer para Deus aceitar algo que nós venhamos a fazer? Talvez a gente pense: não, aí Deus, ele aceita algo bom que nós venhamos a fazer, para assim então ele perceber que o que fizemos é bom e ele então nos compensar, e assim então ele nos aceitar. A grande realidade é que a religiosidade dos dias de hoje tem buscado isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A busca por justiça própria não é algo que de fato as Escrituras defendem. Por quê? Porque de fato nós sabemos que todos pecaram. E se você pensa que o homem consegue fazer algo que é agradável a Deus, nós temos que voltar em Isaías, capítulo de número 64, verso 6, que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebata. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade do ser humano. Essa é a realidade de todo aquele que está destituído da glória de Deus. Não há nada que ele possa fazer, nada que Deus possa olhar do céu e falar: que lindo, eu vou compensá-lo.
Nem mesmo aquele pensamento de intenções boas do coração que Deus tenha previsto lá atrás que nós iremos praticar, isso é engano. Por quê? Porque de fato não há nada que o homem possa fazer para receber de Deus algo. A única coisa que o homem pode vir a receber de Deus pelas suas obras, pelos seus méritos, chama-se ira santa de Deus, inferno, condenação eterna. Pelas obras do homem, a única coisa que ele pode receber por mérito é ira santa de Deus. Nossa, já falei, Romanos 3 vai deixar isso bem claro. Por isso que eu quero, para a gente poder entender acerca da graça, e peço que você volte agora em Tito, é justamente nós enxergarmos essa condição do ser humano. A condição natural do ser humano é impossibilidade total de agradar a Deus. Se você ainda pensa, não, mas eu tenho coisas boas no meu coração, isso é agradável a Deus, me perdoe dizer, você está errado se você pensa isso da sua questão meramente humana. Por quê? Porque não há nada que nós pudéssemos ir a fazer para que Deus então dissesse, eu me agrado de você, eu quero você comigo. Uma vez que nós entendemos que não há nada, nós então entendemos agora e percebemos quão maravilhosa é a graça. Porque, veja comigo o que ele vai dizer, já foi lido hoje no versículo de número 11, capítulo 2 de Tito. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E ele ainda vai continuar no versículo de número 4 do capítulo 3, dizendo: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O que o Senhor e o que Paulo está dizendo aqui para nós é justamente que não foi obras nenhumas que o homem tenha feito para que esse viesse a ser aceito por Deus. A salvação vem do Senhor. Ele diz, versículo 11, voltando agora ao que nós já lemos, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou, a graça dele. Ele veio em graça, ele quis fazer isso em graça, ele planejou em graça, dele veio a graça, isso vem dele. É Deus em encontro ao homem e não o homem em encontro a Deus. Deus veio em encontro ao homem de forma graciosa. Nós observamos em Gênesis 3,15, quando nós chamamos ali daquele primeiro anúncio do Evangelho, teólogos dizem proto-evangelho, mas a ideia é daquele primeiro Evangelho, o primeiro anúncio do Evangelho. Gênesis 3,15 é dito que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O anúncio acerca daquele que viria lavar, limpar, purificar, justificar dos pecados. Este foi revelado na cruz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, em Gênesis, nós vemos o primeiro anúncio da benignidade de Deus, da obra de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva estavam no jardim obedecendo a tudo aquilo que Deus fez e por isso Deus planejou isso? Não, porque na verdade Adão e Eva fez foi pecar. E o resultado do pecado deles veio a morte, mas o anúncio da justificação, da salvação daquele que acabaria com essa condenação foi anunciado ali e revelado na cruz, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Versículo de número 6, fala, capítulo 3, versículo 6, fala justamente sobre aquele que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Assim, queridos, quando nós olhamos para essa compreensão acerca da obra do Senhor, da graça do nosso Senhor, nós percebemos que a salvação, ela vem dele. Nós não a buscamos, ele a dá. Nós não a merecemos, ele simplesmente entrega a nós. E quando nós compreendemos isso, queria que nós pudéssemos observar que Paulo diz, né, a questão dessa bondade e amor de Deus, nosso Salvador, vindo dele. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que ele vai falar aqui também no versículo de número 5, capítulo 3. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. A compreensão para nós acerca de graça, de fato, precisa ficar muito clara, porque de modo algum podemos pensar que temos mérito nesse favor, nessa graça de Deus. E essa graça vem a fim de que fôssemos justificados por graça. O pastor já falou, justificação é uma questão jurídica, que de fato é toda a culpa removida, e é agora transformado justo. Por meio da graça de Deus, nós somos transformados justos. Nós agora temos a justiça de Deus imputada a nós. E a realidade é que os nossos pecados passados, os nossos pecados cometidos hoje, os nossos pecados cometidos amanhã, todos eles absolutamente perdoados por Deus e justificados. Por quê? Porque toda essa culpa foi lançada em Cristo. Se nós hoje pensarmos de fato que os nossos pecados nos separam de Cristo, nós estamos voltando a um ponto arminiano, pelagiano, que faz com que eu precise agradar a Deus a todos os dias. Por quê? Porque senão eu vou cair da fé. Isso não é de acordo com a doutrina dos reformadores, não é de acordo com a doutrina bíblica. Porque o Senhor mesmo diz que Ele, no Salmo 89, Ele diz que Ele nos corrige, devido à nossa desobediência, Ele nos pune, mas não nos perde, não nos abandona. Ele desce tareia, não sei se aqui vocês têm essa expressão, Ele corrige, mas Ele não abandona, Ele não perde. O Senhor Jesus não há de perder nenhum daqueles que o Senhor, nosso Deus, lhe dá. Essa é a realidade que nós encontramos. Assim, então, quando nós pensamos na graça e vemos a graça que nós alcançamos na graça, é justamente aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Leia comigo Romanos 5, verso de número 1. Que ele diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação e paz com Deus é aquilo que Ele nos dá de graça. As nossas obras todas, toda a sua vida e toda a boa intenção do seu coração, não foi isso que Deus levou em consideração para salvar os seus eleitos. O que Ele levou em consideração para salvar os seus eleitos foi o seu próprio conselho de si mesmo. E Ele quis salvar mediante a graça, lançando sobre Cristo a culpa que devia ser caída sobre todos nós. Assim sendo, quando nós percebemos isso, e agora nós voltamos novamente ao texto, nós vamos observar aquilo que Paulo falou sobre boas obras, que é o quê? No versículo 11, a palavra que ele diz é, porquanto, e esse é o terceiro ponto que eu trago aqui, eu falei sobre pecado e condição de miséria, a questão somente pela graça, e agora a questão do resultado disso, as obras, boas obras. Ele diz, porquanto, ou seja, já que
Porque ele está justamente trazendo uma palavra que liga aquilo que ele disse anteriormente. E o que foi que Paulo disse anteriormente aqui no capítulo 2 a Tito? Ele diz justamente acerca do comportamento dos homens idosos, das mulheres idosas, do ensinamento àquelas novas casadas, dos moços, dos servos e mais. Ele volta e a gente ainda fala lá atrás as orientações acerca dos oficiais da igreja. Toda esta orientação dada por Paulo a Tito, ela é por quê? Por que Tito haveria de instruir assim a igreja? Por que os oficiais da igreja deveriam de ser aqueles homens que buscavam o conhecimento, lia a palavra, exortava aqueles que era necessário exortar, aprendia os presbíteros, esmerava-se, engolia ali a confissão de fé, o catecismo maior, aprofundava-se naquele conhecimento. Por quê? Já que, qual o motivo disso? Por que vocês deveriam de fazer isso? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Assim sendo, o que Paulo está dizendo aqui agora é que, agora sim, agora que você foi salvo, agora que você teve os seus pecados perdoados, agora que você foi, e aí no versículo 2 ele diz, 12, no capítulo 2 ele diz ainda, que essa graça nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, ou seja, eu colocando de lado tudo aquilo que é pecado em minha vida, eu buscando colocar de lado tudo aquilo que é vaidade, egoísmo, pensamento próprio, altivez, achar que eu sou o melhor, eu colocar tudo isso de lado e me esmerar para agora uma nova vida, uma vida agora em obediência à palavra de Deus. Uma vida agora que me leva de fato a cumprir aquilo que o Senhor orientou nas suas palavras. Agora eu vou obedecer aos 10 mandamentos. Hoje dia do Senhor, como foi o nosso dia do Senhor até esse momento? Agora eu vou obedecer ao primeiro mandamento, o dia do Senhor, o quarto mandamento. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Eu tenho buscado de fato amar o Senhor teu Deus tão grandemente, tão fortemente, que na maior parte das vezes eu vejo só as minhas intenções. O que Paulo está de fato orientando é que essa vida agora, esse comportamento agora, essa questão de vida de piedade, vida de justiça, de santidade, ela deve ser vivida por quê? Porque fomos lavados, fomos remidos, nossos pecados perdoados, sobre nós veio o Espírito Santo para justamente nos levar até mesmo a ter a fé, porque a fé mesmo não vem de nós não somos capazes de crer se o Espírito Santo de Deus não nos levar a crer. Essa é uma realidade também que nos mostra total incapacidade nossa, até mesmo de chegar até o Senhor. Efésios 2:8. Assim nós percebemos que nós devemos agora acabar com a nossa vida passada, vida mundana anterior, e andar agora no caminho reto ao Senhor. Ele vai falar justamente no versículo de número 3, justamente dizendo isso: pois nós também outrora, antes, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícias e inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aí ele diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de toda boas obras. O nosso chamado agora para boa obra não é para que eu venha agradar a Deus.
O meu chamado agora para a boa obra não é para que eu venha fazer manutenção da minha salvação. O meu chamado agora à boa obra é porque Ele me transformou naquele que há de se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, Ele nos fala em Romanos capítulo 8, veja comigo, Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer assim, acho que o verso 28, sim. Primeiro eu queria ler verso 1, Romanos 8:1, ele diz, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 28 ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas vezes nós, em muitos momentos, não criticamos certas situações que nós estamos passando, dizendo, meu Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Sendo que a palavra diz que todas as coisas, não são algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso aqui justamente nos leva, não ao pensamento de boa vida, isso aqui nos leva ao propósito de Deus, que é o quê? Nos levar a nos formar a imagem e semelhança do seu Filho primogênito, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, todas as aflições, todas as lutas, todas as dificuldades que nós passamos servem para nos moldar. Se você tem um vizinho que te irrita, é Deus moldando você, para que você ore por ele, para que você evangelize ele, para que você faça o que eu não sei, mas alguma coisa é. Por quê? Porque é propósito dele. As obras que nós praticamos e devemos praticar hoje é justamente porque Ele fez algo em nós, nos transformando. E agora, como diz a pergunta 2 do Catecismo de Heidelberg, a terceira parte, em gratidão a Deus pelo que Ele fez em mim, eu vou buscar obedecer a sua palavra. Porque Ele me transformou, eu agora vou então ser o instrumento dele. Nós cantamos o primeiro hino, não. Quando já estava o grupo aqui em cima, o primeiro hino espiritual, a primeira canção, quero ser como Jesus, semelhante como Jesus, amar como Jesus, aquela música que nós cantamos. Se de fato aquilo está em nós como desejo, tribulações, perseguições, bullying, são obras de Deus para nos moldar, para que possamos sim ser iguais a Jesus, porque Ele foi escarnado, foi crucificado, levantaram para poder matá-lo, não tinha onde deitar a sua cabeça para descansar. Se nós observarmos a vida de Jesus, nós olhamos para a nossa vida hoje, nós estamos bem. Agora, se nós olharmos para a vida de Cristo como filho, como obra, como obediente, como aquele que cumpriu plenamente toda a lei, nós de fato temos que dizer, Senhor, eu não conseguiria, mas o Senhor fez em minha vida uma obra em graça, e agora por meio da fé eu alcanço essa fé que foi até o Senhor mesmo que colocou em mim, e por meio desta transformação, agora eu sei que eu posso buscar e devo a cada dia buscar, obedecer à palavra do Senhor, obedecer à lei do Senhor. Quando nós pensamos então em somente a graça, queridos, nós temos que lembrar justamente dessas questões, que é somente pela graça, porque se fosse por nós, absolutamente ninguém alcançaria a favor de Deus. E agora que nós fomos alcançados por Deus e recebemos dele essa graça mediante a fé, nós agora somos chamados a uma vida de piedade, a uma vida de santidade, a uma vida de boa e toda boa obra. O pastor Isaías, no domingo retrasado, quando fez a pregação sobre sola escritura, somente a escritura, que ele usou 2 Timóteo 3,16, ele justamente trata ali o final. A palavra de Deus inspirada,
é útil para o ensino, para a correção, para que todo homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra. É isso que nós precisamos encontrar nas Escrituras, o que Deus requer de nós hoje, porque a manutenção da salvação, isso já cabe a Ele, porque não sou eu, mas é Ele, não é você, mas é Ele. Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos remiu, Ele nos perdoou. A obra toda e completa está em Cristo. Ele é o nosso tabernáculo, é com Ele que nós temos união, nós somos justificados por Ele. E o nosso chamado agora é para então, observando e conhecendo a palavra de Deus, nós sermos exortados e buscarmos a sua lei. Já chegando ao final, eu queria trazer aqui então 3 aplicaçõezinhas rápidas. Primeira delas, de fato, não pense que você então é uma pessoa boa, não pense que o ser humano, o seu vizinho, aquele católico romano, um cara de primeira, ele é uma pessoa boa, uma pessoa agradável a Deus. Não há nenhum sequer. Todos são potencialmente maus, condenados e culpados pelo pecado. Não fique esperando ou espantado, não fique esperando que um vizinho seja bom, ou espantado se alguém é mau com você. Isso é a natureza do ser humano, ou seja, a natureza caída. Quanto à graça, nada do que você fez, ou teria feito, ou até mesmo a intenção do seu coração, de alguma forma, se fosse essa prevista por Deus, seria de fato um mérito seu alcançar a graça do Senhor. Ele decidiu dar a você. Ao salvo, Ele escolheu dar. Ele elegeu esses. Ele não lhe cobra nada por isso, pois toda a sua dívida pela graça recebida, ela foi paga por Jesus Cristo. E por fim, o que você faz ou hoje como crente não vai lhe dar segurança da sua salvação, pois isso somente Jesus Cristo é que é segura por nós, na obra dele. Assim o que você faz ou fará, seja em demonstração de total gratidão e de fato como obra de alguém que nasceu novamente. Amém? Vamos orar, era isso que eu tinha para trazer para os irmãos. Espero que tenha ficado claro e que o Senhor então aplique a sua palavra nos nossos corações. Senhor, nós queremos te dar graças, nós que tivemos de fato nossos pecados perdoados e o Senhor nos elegeu, não porque previu algo bom em nós, porque de fato nada de bom havia em nenhum de nós. Todos nós de fato estávamos debaixo da ira santa do Senhor, e nosso mérito diante do Senhor única e exclusivamente era a condenação. Mas pela graça, misericórdia que abundou todo entendimento humano, o Senhor então em Cristo Jesus lança toda a nossa culpa. De fato, Ele na cruz, crucificado, levou todo o nosso pecado. E ali então, Senhor, nós temos a salvação em Cristo Jesus, que nos justificou. E agora, Senhor, remidos, regenerados, agora não mais escravos do pecado, aqueles que são salvos no Senhor, nós somos chamados então a toda boa obra. E nesse caso eu peço ao Senhor por mim, meus irmãos, a igreja do Senhor aqui e toda ela, que de fato nós possamos conhecer a vontade do Senhor, conhecer os nossos deveres, colocar de lado tudo aquilo que nos impede de praticar a Tua palavra, olhar para a frente e executar aquilo que o Senhor nos chama a executar, como toda boa obra para a glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar a lei do Senhor, os mandamentos, os 10 mandamentos do Senhor. Ó Deus, a observar, ó Pai, dentro do nosso contexto de igreja, o nosso papel como
irmãos em Cristo, oficiais, ó Deus, uns com os outros, os homens mais velhos, os jovens, a vida em sociedade, ó Deus, a preparação em obediência ao 4º mandamento para o dia do Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós, porque nós ainda estamos falhando. E essa falha, e esse pecado que nós temos cometido são justamente os pecados que o Senhor levou sobre Jesus Cristo na cruz. Tenha misericórdia de nós, porque nós ainda falhamos. Mas, de fato, nos faça entender e buscar, ó Deus, negar-nos nós mesmos, como Paulo diz, esfaquear-se a si próprio, lutar, ficar maluco mesmo, como alguém que luta contra si mesmo, contra o desejo de fazer a vontade da carne, mas a busca de fato de obedecer ao Senhor. E seja, ó Deus, sempre gracioso para conosco nesse sentido, mediante a misericórdia do Senhor. Te dou graças, ó Deus, por esse tempo. E que a palavra do Senhor venha, Senhor, a trazer luz aos corações em nome de Jesus. Amém.